Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação, e no episódio de hoje falaremos sobre preparação financeira e alguns outros aspectos também para MBA. Se você tem interesse em fazer MBA fora do país, nas melhores escolas do mundo, sabe que é o olho da cara e que você precisa fazer um belo planejamento pré entender como que funciona lá dentro e depois o pós-MBA, muitas vezes com uma bela dívida nas costas. A gente vai falar sobre esse tema aqui para se juntar a mim nessa discussão. Estou aqui com o Rafael Lopes, instrutor de risco, performance e renda fixa do nosso curso de mercado financeiro, General Finance Program. Fala, Rafa. Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. Bora lá. Pois é, vamos lá, né? O Rafa é o coordenador do nosso curso de mercado financeiro. Se quiser conhecer mais, entra no nosso site www.btcompany.com.br/GFP e conheça que é um curso que aborda temas importantíssimos para quem quer se desenvolver em bancos de investimento, private equities, fundos, assets, tesourarias de bancos e assim por diante. Bom, e também com a gente, Marco Barros, instrutor de investimentos do nosso curso de business. Fala, Marquinho. É isso aí, mestre Habib, é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês, com o mestre Rafa, com nossos caros ouvintes, telespectadores, nesse que será o nosso episódio de número 77, planejando o MBA fora. Vamos que vamos, Habib! Muito bom, vamos para cima, tem bastante coisa. Você que está acompanhando a gente pelo BTCcast ou pelo YouTube, vai lá no YouTube, né? Clica em inscrever, compartilha esse conteúdo, curte o vídeo e também deixa comentário colocando suas sugestões de temas que você queira que a gente aborde aqui, que a sua informação, a sua opinião é bastante importante para a gente. Bom, vamos lá, pessoal. Marquinhos, é o seguinte. Beleza, a pessoa tem aquele sonho, né? Vou fazer um MBA fora, muita gente tem essa vontade, muitos alunos nossos, né, acabam depois de fazer os cursos tal, vão dar um boost ali, fazer um MBA fora, né? E tem várias formas de você se preparar, né? Então, antes de você realmente estar lá, né, para fazer o MBA, vamos lá, Marquinhos, o que você imagina que a pessoa deve fazer para se preparar, tanto financeiramente, enfim, de vários aspectos, profissionalmente, para poder conseguir esse sonho mais para frente? Excelente, Habib. Inclusive, esse foi um tema sugerido pelos nossos alunos, mais especificamente quem sugeriu esse tema foi o Anderson Rafael Cunha, da nossa turma 83, né? Então, Anderson, um grande abraço a todas as turmas aí do nosso GBP. Bom, beleza, dado que talvez eu queira fazer MBA, o que eu tenho que me preparar? Bom, o fato é um investimento muito grande, a gente vai falar alguns termos aqui, alguns números aqui para a gente se preparar, mas normalmente são poucas as pessoas que têm tamanha quantidade de grana guardadas, né, para conseguir suprir todo o MBA de uma maneira limpa, né, quitar o MBA já antes de ir, né. Então vamos falar com os 99% dos nossos ouvintes que efetivamente não tem uma grana para conseguir quitar um MBA lá fora à vista. Como que eu devo me preparar? Bom, vou deixar de fora, Habib, toda a parte de preparação da língua, toda a preparação do GMAT, né? Isso aí é óbvio que você precisa se preparar para entrar lá no MBA. Vamos aqui focar na parte financeira, na parte econômica. Bom, se eu tenho um sonho que é ir fazer um MBA lá fora, a primeira coisa que eu tenho que fazer é começar a guardar dinheiro, né? Então, começar a fazer esse fundo com esse objetivo, e aí sempre focado naquele investimento por objetivo. Esse investimento, Habib, eu aconselharia a gente colocar, por exemplo, em fundos cambiais, na moeda na qual aquela dívida será paga no futuro, né? Ou às vezes até já levar o dinheiro lá para fora. Por exemplo, se eu quero fazer um MBA nos Estados Unidos, eu já abro uma conta lá e já vou transferindo todo mês dinheiro para lá, justamente para não ficar com risco da moeda. Vai que o real se desvaloriza de novo, né? E aí você acaba tendo que juntar muito, muito, muito mais. Perfeito? É importante que a gente guarde essa grana não só para pagar um MBA em si, mas também para viver lá durante esse período, né? Por isso eu sempre aconselho, quando tem algum aluno querendo fazer MBA lá fora, que tem esse sonho, buscar algum tipo de carreira que permita com que se tenha uma empresa patrocinadora.
ou seja, uma empresa que vai efetivamente bancar aqueles custos para aquele aluno, para ele conseguir estudar lá de uma maneira pelo menos menos desesperadora, ou pelo menos com menos dívida, Habib. Pô, muito bom, né? Tem alguns casos, né? A gente tem alguns instrutores aqui na BTC que realizaram MBA fora, vários alunos e também uma série de colegas nossos aqui com quem a gente grava os papos BTC, né? O Rafa me acompanha em muitos desses papos aqui. Recentemente a gente fez com algumas pessoas que fizeram MBA fora, então vale a pena acompanhar esse conteúdo também, né? E fala um pouquinho sobre a experiência, tal. Acho que é algo que pode incentivar as pessoas que já têm essa pontinha de sonho. Mas sim, Marco, é interessante a gente pensar que tem empresas que bancam o MBA para os colaboradores, né? Então, as principais, mais famosas que têm esse tipo de política são as consultorias estratégicas, né? Que a gente está falando de Bain Company, McKinsey, Boston Consulting Group, Kearney, Oliver Wyman, dentre outras, né? Todas com carreiras bem interessantes, né? Muitos dos nossos alunos têm interesse em seguir carreira em consultoria estratégica, e, eventualmente, alguns bancos de investimento ou algumas indústrias também fazem esse tipo de política, mas é um pouco menos comum, né? Mas é interessante. E aí eu vou até passar a bola para o Rafa, porque nessa situação há algumas travas, e é importante a pessoa estar ciente dessas travas quando o MBA é bancado por uma empresa, né? E aí a gente vai para o durante, né? Então, Rafa, se você puder dar uma noção para a gente do quanto custa, né? Quais as principais escolas, como que funciona a questão da dívida? Vamos lá, traz seus pontos aí. Bacana, vamos lá. Como o Marquinho já adiantou, obviamente o custo financeiro de fazer o MBA lá fora não é pequeno. Claro que existe uma série de contrapartidas, benefícios, mas é um grande investimento. Bom, vamos começar falando um pouquinho das alternativas, das maneiras, então, de conseguir fazer um MBA lá fora. Basicamente existem duas, né? Ou três, vamos colocar assim. Você pode ir com seu dinheiro próprio, você pode ir com um financiamento, ou eventualmente você tem alguma instituição, alguém te bancando aqui. Pode ser a empresa que você trabalha, ou eventualmente alguma instituição que visa fomentar o aprendizado, né? O estudo lá fora, como por exemplo algumas fundações que existem aqui no Brasil que fazem isso, tá? Bom, no caso de você usar o seu dinheiro próprio, aí é mais uma questão que o Marquinho também trouxe de você pensar na maneira de redear, na maneira de investir esse recurso, ou seja, pensar numa programação para o pagamento. Aí cada um faz, né, como quiser. Bom, no caso de você ir com um financiamento de uma empresa ou de uma fundação, qual que é a implicação? Qual que é a contrapartida que você tem que oferecer? Normalmente, essa empresa ou essa fundação vai pedir, obviamente, exigir que você volte para o Brasil e, de alguma maneira, consiga trazer, interiorizar esse conhecimento, né? Tudo que você aprendeu lá fora, toda essa bagagem adquirida tem que ser trazida para cá de volta, no caso da empresa, para que você o utilize dentro do próprio negócio. No caso de uma fundação que tem uma visão mais de desenvolvimento, uma preocupação mais social, eventualmente, é aí que você para promover algum tipo de benefício para o país, para que você consiga promover algum tipo de transformação que seja benéfica para a sociedade, né? Então, esse seria o segundo caso. E o terceiro caso do financiamento, o financiamento você vai pegar com um banco lá fora, normalmente é um banco vinculado à própria universidade onde você vai fazer, ou seja, existem programas de crédito estudantil direcionados, específicos para quem quer fazer um MBA, e aí só para ter uma noção, esses financiamentos, em geral, têm taxas que oscilam, flutuam de 6 a 7% ao ano, a gente pode colocar isso como uma média, e o prazo de pagamento é um prazo super longo, você pode pagar ele em 20, 25 anos, eventualmente, até. E o crédito lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente do Brasil. Aqui no Brasil, os bancos, as instituições que fornecem crédito são um pouco mais conservadoras. Então, a qualquer crédito que você vai tomar aqui, normalmente você tem um cronograma de amortização já pré-definido. Lá nos Estados Unidos é muito mais flexível. A entrada nem existe, a amortização é algo que você consegue mudar, ou seja, o que muita gente faz? O câmbio está mais barato? Vou antecipar a amortização, vou amortizar mais. O câmbio está lá nas nuvens, vou ficar pagando só juros e não amortizo, porque aí você vai estendendo o prazo, né? Esperando o câmbio voltar um pouquinho, é o que aconteceu recentemente. Imagina com um câmbio de 5,80 pagar uma dívida lá fora, bem complicada. Então, seria uma estratégia jogar um pouco lá para frente.
para pagar financiamento também tem uma série de entraves, assim, não é uma coisa tão simples. Quem volta para o Brasil, depois, muitas vezes, fecha a conta lá, e aí tem aquela coisa de mandar remessas para fora, ou seja, também quando você pensa na maneira que você vai fazer quitar essa dívida, porque é aquela coisa, quando você está lidando com câmbio, é aquela velha regra de bolso, vamos fazer um preço médio, né? Então, o legal é você ir pagando devagarzinho para ir pegando os câmbios em vários patamares. Só que assim, é meio que também uma especulação, é uma loteria. Já pensou se o câmbio vai para 10, 15? Pode acontecer. Então, eventualmente, num cenário de câmbio mais favorável, cara, se puder, amortiza, acaba com essa dívida, porque ficar com um passivo em outra moeda, ainda mais se for um passivo muito grande, muito relevante, não é muito bom negócio. Falando um pouquinho dos principais MBAs que existem lá fora, há alguns nomes super conhecidos. O primeiro deles considerado, vou falar uma lista mais ou menos, às vezes a ordem muda um pouco de acordo com quem está avaliando, mas o MBA de Stanford, Wharton, Harvard, MIT e Chicago, normalmente essas são as que figuram como os principais MBAs americanas. Aí a gente tem também Berkeley, depois Kellogg, Columbia, UCLA, que é de Califórnia, e Yale, a Universidade de Yale, super famosa, inclusive, é a universidade que tem o endowment, né? Ou talvez o endowment mais famoso do mundo. E existem alguns MBAs fora dos Estados Unidos, ainda um pouco em menor quantidade, mas também alguns MBAs fora dos Estados Unidos que são bem conhecidos. Não sei se você quer comentar, Habib. Não, pode ser. Tem alguns MBAs muito conhecidos lá fora, né? Acho que o principal fora dos Estados Unidos hoje é o INSEAD, né? INSEAD é uma escola que fica perto ali de Paris, né? Fontainebleau, e tem um programa também que eles fazem uma parcela do MBA, tem um campus em Singapura. Então o pessoal sempre faz essa troca aí e figura nos rankings de alguns dos melhores MBAs do mundo. E aí, claro, você tem London Business School, London School of Economics, você tem outros ao redor da Europa, na Holanda, Alemanha, enfim, vários programas interessantes. E aí o custo, né? Você falou do custo da dívida, mas falando do custo do MBA em si, né? Então, nos Estados Unidos acabam sendo mais caros. A última vez que eu pesquisei, você tinha tuitions, né? Que são as matrículas, o custo da escola mesmo, próximo ali de $100.000 para fazer o curso, né? Talvez até um pouco mais, dependendo da escola. Na Europa, né, ou ao redor do mundo, esse custo acaba diminuindo um pouco, aí entre 65 e 75 mil dólares. E tem o custo de vida, né? Isso é muito importante. Então, uma regra de bolso aí, se a gente pega custo de vida mais tuition, né, e outras despesas, pensar em $200.000, né? Com o dólar hoje, enfim, ele está variando todo dia bastante, né, pessoal? Mas a gente pode arredondar aí para R$ 1 milhão, que é uma grana considerável, né? E como o Marquinho falou, pouca gente junta isso antes de fazer o MBA, né? Uma idade média de MBA, a gente pode falar aí 31, 32 anos de idade, né, para ir para o MBA. Algumas pessoas vão um pouco mais cedo, algumas um pouquinho mais tarde, né? Mas em 30 anos, 31 anos é uma média. Então é um pouco desafiador aí juntar essa grana toda até esse momento, então o financiamento acaba sendo uma alternativa. E é importante, né, pessoal? Se você tem o sonho, né, a gente sempre fala, pô, a gente não, né? Mas o mundo fala, evite dívidas. Às vezes é uma saída, né, para você preencher aquilo. Mas aí o que acontece, né? A partir do momento que a gente faz o MBA, legal, aí a gente acaba, né, Marquinho? E aí tem algumas opções. Como o Rafa falou, se a gente é patrocinado por uma empresa, muitas vezes a gente tem uma obrigação, né, contratual de retornar. Caso contrário, a gente paga a multa e vai ter que pagar o MBA. Mas se a gente estiver livre, tem outras opções. E aí eu queria saber um pouco dessa sua visão, Marco. E aí, o MBA se paga? Caraca, Habib, R$ 1 milhão tem que ser um sonho muito grande mesmo, que entre comprar uns apartamentos aí e fazer um curso. É isso aí. Bom, e aí vem a grande pergunta: se paga o MBA? Depende da pessoa, né? Quando é óbvio que de alguns amigos meus que fizeram MBA, alguns deles ficaram lá nos Estados Unidos, ficaram no local onde eles fizeram MBA, justamente para quitar e receber a dívida na moeda, receber o salário na moeda em que está a dívida. Quando você volta para o Brasil, o cenário fica
um pouquinho mais turbulento, né? Porque a dívida em outra moeda e recebendo aqui em real, né? Eu tenho alguns amigos, Habib, que voltaram do MBA alavancados, tá? Então já chegaram, foram como coordenadores, voltaram como diretores, pularam um nível de gerência, né? Então, em vez de na carreira demorar 10, 15 anos para chegar a nível de diretor, ele já volta lá em cima da escadinha. No entanto, eu tenho outros amigos, Habib, que voltaram, foram lá para o exterior, fizeram 2 anos, gastaram essa dinheirana toda, voltaram exatamente no mesmo lugar onde eles estavam. Ou seja, eu acho que a grande maioria das respostas para as perguntas que a gente faz aqui depende, né? Depende da pessoa. Alguns dos formados de MBA vão voltar super bem, outros vão voltar, e o pior do que isso, né? Voltar não só na mesma condição em que eles estavam, mas perdendo 1, 2 anos de salário que eles deixaram de ganhar justamente para ir fazer o curso lá fora, né? Então ainda perderam o custo de oportunidade. É óbvio que quando a gente fala na aquisição de conhecimento, quando a gente fala no networking, isso é impagável, né? E aí não é $200 mil, não tem dinheiro que pague isso daí, Habib. Esse é um ponto importante. Eu vou passar a bola para o Rafa para comentar sobre isso, né? A riqueza do MBA, que muitas vezes passa despercebida por algumas pessoas, né? Que vão, eu gostei da ementa, logo eu vou aprender isso aqui. Bom, ementa pela ementa, tem várias formas de você aprender o mesmo conteúdo do MBA. Porém, tem outros aspectos de riqueza, mas a questão do futuro, né, pós-MBA, ele é incerto. Então, não necessariamente você volta e vai ganhar um salário que vai cobrir suas dívidas com tranquilidade, te dar aquela vida confortável que muitas vezes é vendida antes do MBA. Isso é possível, mas não é certo, né? Então a gente trabalha aqui também com probabilidades. Mas existe, por exemplo, nas carreiras mais definidas, como, por exemplo, consultorias, é muito comum, né, a promoção pós-MBA, com remunerações que são expressivas, né? Então, a gente está falando aqui de remunerações que passam a meia milha ano, né? Muitas vezes passam a milha completa ano pós-MBA, né? Então, isso acontece? Acontece, né? Bastante. Porém, em alguns casos, né? Algumas pessoas não dão sorte, né? E acabam, por exemplo, com circunstâncias difíceis no país, etc., tendo uma certa dificuldade com uma dívida pendurada em dólar nas costas, né? Mas aí, Rafa, vamos lá então, né? A pessoa foi para o MBA e sabe que é incerto o retorno futuro também, mas a riqueza não está só na sala de aula, né? Essa questão do networking é fundamental. Imagina, um MBA nos Estados Unidos, por exemplo, é um MBA que te proporciona, primeiro, a criação de vínculos ou a aproximação com pessoas do mundo inteiro. Então, vai ter lá o conjunto de brasileiros que está estudando com você, mas vai ter um monte de gente da Europa, Israel, asiáticos, indianos. Portanto, né, isso já é uma carga, vamos dizer assim, uma experiência que dificilmente, se não for lá, você não vai conseguir obter. Certo? Então, esse seria um primeiro ponto. A segunda questão está ligada, obviamente, à própria possibilidade de você ficar no país. A gente ama o Brasil, a gente gosta muito, mas a gente sabe, né, dos problemas do nosso país. E às vezes ter uma oportunidade fora, passar uma parte da vida lá fora, viver num país mais rico, enfim, pode ser uma experiência super positiva também. E é que os Estados Unidos proporcionam muita coisa boa no sentido profissional, é o país mais, a maior economia do mundo, então é claro que lá tem muita oportunidade de bons trabalhos e oportunidade também de conseguir, né, um bom dinheiro, boas remunerações. Portanto, fazer um MBA lá fora pode te abrir essa possibilidade, essa porta, fazendo a ponte com as formas de financiamento ou pagamento do MBA. Isso tem que ser feito normalmente, né, quando você ou se financia 100% ou paga do seu bolso. Se você foi com o patrocínio de uma empresa ou uma fundação, normalmente existe a exigência do retorno. Então, você não consegue, acaba não conseguindo ficar lá fora, pelo menos não num primeiro momento, a não ser que você pague a multa, enfim, rompa aquele contrato que você estabeleceu, mas normalmente isso não é um bom negócio. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Então, normalmente as pessoas voltam e aí podem conseguir, eventualmente, uma oportunidade de voltar lá para os Estados Unidos ou para a Europa, para onde fez o MBA. Agora,
Essa questão do networking abre muitas portas aqui no Brasil também, porque é claro que, eventualmente, uma ou outra pessoa do MBA não vai conseguir uma posição de tanto destaque, mas muitos conseguem. Então, aquele grupo de pessoas que estudou com você é um grupo de pessoas que vai estar ocupando os cargos de diretoria, os cargos importantes nas grandes empresas, cargos de destaque dentro da sociedade. Portanto, é claro que essas próprias pessoas podem te indicar, podem te puxar também para uma posição relevante. Muitas vezes o cara que é o presidente da empresa onde você trabalha, o CEO, é um cara que fez um MBA na mesma instituição que você fez, ou numa instituição que tem, enfim, no mesmo país, e isso cria uma identidade, facilita um pouco também a entrada, né, eventualmente a ocupação de cargos importantes. Então, networking realmente é super importante, é fundamental, fazendo uma distinção entre os segmentos profissionais. Eu acredito que dentro do mercado financeiro o MBA realmente ele impacta menos. Tem programas, por exemplo, alguns bancos fazem, manda o cara lá para fora e já prevê o retorno num cargo mais alto. Ok, mas não é sempre. E como o mercado financeiro já paga muito, e tem muita gente que não fez MBA e já tem essas remunerações, talvez outras coisas pesem mais, às vezes você não consegue um diferencial tão grande por ter feito o MBA. Agora, dentro de uma consultoria, dentro de diversos segmentos da indústria ou alguns outros setores de serviços, ali acho que o MBA tem um grande peso, e aí é mais fácil quem atua nesses setores conseguir galgar, conseguir ocupar posições mais altas. Eu acho que é um pouco mais garantido. A minha visão é um pouco da percepção que eu tenho também, olhando, né, para as pessoas que tiveram essa experiência. Então, esses são alguns fatores adicionais, mas, sem dúvida, networking acho que é um dos grandes ativos intangíveis que você constrói indo estudar lá fora um tempo. Espetacular, né? Acho que até uma mensagem interessante para você que está ouvindo ou assistindo pelo YouTube, né, acompanhando a gente e tem interesse, pensa nisso, né? O planejamento ele é fundamental, né? Muita gente toma decisão de sopetão, eu acho isso um pouco arriscado, né? Então a gente coloca alguns pontos de planejamento que podem ser importantes, tanto no acúmulo, né, de patrimônio no pré, nas formas de investimento que podem estar atreladas à moeda do local onde você pretende fazer o curso, né, o estudo sobre as formas de financiamento, ver quanto que isso vai custar no seu bolso, como o Rafa comentou, né, há várias formas de financiamento com carência, por exemplo, então é muito comum a pessoa que vai bancar o seu próprio MBA, né, não vai ser bancado por uma empresa ou uma fundação, né, a pessoa ela começa a pagar as despesas do MBA e eventualmente até custo de vida depois que ela termina, às vezes 6 meses, um ano depois que ela termina o MBA, né, e aí, né, a chance dela estar numa posição interessante que possa arcar com os custos dessa dívida é razoavelmente alta, apesar de não ser certa, né? Mas muito planejamento. Conversa com pessoas que fizeram, né? Com várias pessoas que fizeram as escolas. Você que está na base BTC Alumni, dá uma olhada na nossa base, vai no LinkedIn, você sabe que você tem abertura para falar com outras pessoas que fizeram o curso e que foram para MBA. Então dá uma pesquisada, vale a pena conhecer, né, conversar bastante e amadurecer essa ideia, que para muitos é um sonho, e acredito que o sonho não dá para discutir muito em relação a retorno, né? Então, o sonho muitas vezes tem que ser concretizado e é isso aí, faz parte. Mas é bom amadurecer a ideia para escolher as melhores escolas e as melhores formas de financiamento também. Bom, pessoal, acho que a gente falou bastante coisa aqui. Marquinhos, tem algum ponto para adicionar aí? Eu acho que, Habib, só adicionando, né? Às vezes é um sonho, né? E aí vai que vai. E às vezes o MBA pode ser uma excelente estratégia se você quer mudar o ramo da sua carreira, né? Então você tá lá numa carreira tal, e aí você quer mudar, às vezes você não sabe, já tá lá 10 anos naquela sua carreira. Mas, meu, qual que é uma boa maneira de mudar? Às vezes o MBA pode ser uma solução, né? E aí pega essas dicas que a gente falou aqui, se prepara, não faz nada de chupetão de uma hora para outra, mas pode ser aí uma grande alavanca, né, para uma nova carreira. Muito bom, Rafa. Obrigado. Se tiver algum ponto aí para adicionar também, fica à vontade, mas pode deixar o recado final aí para a turma também. Acho que é isso. Eu mesmo tenho vontade de estudar no exterior, quem sabe um dia. Talvez não MBA de 2 anos, mas um cursinho mais curto. Tem várias outras opções de cursos
com duração um pouco menor. Muita coisa bacana, incentivo todo mundo a olhar. Pessoal, um grande abraço, até o próximo BTC Money. Valeu! Muito bom, pessoal. Se vocês quiserem eventualmente que a gente fale sobre cursos de curta duração e tal, deixa o comentário aí no YouTube, né, falando sobre esse tema e a gente coloca aqui na pauta, na lista das pautas. Marquinho, muito obrigado de novo pela participação e por toda a colaboração. Que isso, obrigado você, Habib, obrigado, Rafa. Deixar aqui só uma sugestão, se você busca conhecimento, busca crescer, né, no que tange aquele bem intangível que é conhecimento, recomendo que vocês procurem um curso chamado BTC Business Training Company, o pessoal lá é muito, muito bom. Obrigado, galera, até o próximo BTC Money. Não poderia concordar mais. Muito obrigado, Marquinho. Obrigado você que acompanha a gente até agora, pelo interesse, pela paciência. E a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.